de 2020, 21, 22, aí de fato começa a ser problemático. Ministro, bom, todo brasileiro sempre está acompanhando as notícias de Brasília, está observando a política econômica, mas tem uma coisa que o brasileiro sempre pergunta. 2018, nós vamos ter algum aumento de impostos? É ventilado pelo Ministério da Fazenda? Não, não temos nenhum plano e a nossa decisão é não aumentar impostos este ano. Não será feito, não há essa decisão, não há estudos a esse respeito, não haverá aumento de imposto. Ministro, o senhor tem dito que está ainda decidindo se vai ser candidato à presidência da República. O senhor está sofrendo algum tipo de dificuldade para ser candidato dentro do seu partido? Tem conversado com outros partidos para viabilizar uma candidatura em outro lugar? Não, não há dificuldades. O que é necessário é que eu decida, né, se eu sou candidato ou não, em primeiro lugar. Em decidido, e aí sim eu vou ter uma conversa decisiva com o PSD. Tenho tido boas conversas excelentes com o Gilberto Kassab, né, que é o presidente do partido, está indo muito bem. Agora temos que tomar uma decisão, né, para definir. Em primeiro lugar, se eu sou candidato. Se a ideia é eu ser candidato pelo PSD ou liberar o PSD principalmente em função de projetos em São Paulo e eu aí sim iria analisar que outro partido, tenho conversado com vários partidos, tem vários convites, vamos aguardar, mas evidentemente eu tenho antes que decidir se eu sou candidato. Em que medida a autonomia do Banco Central para o senhor é uma prioridade para o país hoje? É muito importante porque o Banco Central Autônomo ele vai ter uma maior capacidade de controlar a inflação com juros mais baixos, porque ele tem com isso maior credibilidade no mercado, maior previsibilidade e, portanto, não existe incerteza. Por exemplo, hoje, no Brasil, é algo que ainda não está sendo, o mercado não está reagindo ainda, mas uma hora vai começar. Quem será o próximo presidente da República e quem será, em consequência, o próximo presidente do Banco Central? Eu diria que essas questões caminham juntas. É lógico, porque hoje o presidente da República entra e ele pode demitir o presidente do Banco Central no mesmo dia e nomear outro. Então isso gera uma incerteza. O Brasil é inusitado. O presidente Lula o convidou para presidir o Banco Central. É lógico, isso foi algo muito importante na época que nos permitiu fazer um trabalho muito importante para o país. Agora, eu vou te dar um exemplo. Eu uma vez estava fazendo uma reunião, participando de uma reunião importante, e com grandes investidores internacionais no exterior. E eles estavam falando muito, etc. e tal, sobre riscos eleitorais, de mudança de países, etc. E naquele ano ia haver uma eleição muito importante no México. E tinha um candidato que estava liderando as pesquisas naquele momento e que estava propondo, inclusive, intervir no Banco Central e baixar artificialmente juros, que ia levar um certo descontrole. E os investidores todos não falavam, e entre as preocupações não falavam no México. Digo, escuta, eu estou estranhando, tem aqui o candidato, etc., que está propondo, etc., isso, aquilo. Eles disseram, não nos preocupa, porque o Banco Central do México é independente e o presidente do Banco Central ainda tem vários anos de mandato. Então, de qualquer maneira, garante a continuidade. Então, isso é o tipo de coisa importante, porque aí a eleição presidencial não altera o mercado do ponto de vista de inflação, de O senhor vê o juros. governo disposto a brigar por isso, já que a pauta da reforma saiu Sim, isso está incluído na nossa pauta de prioridades, né? Houve uma reunião sobre isso, né, em Brasília? Sim, foi feita uma reunião, nós decidimos aí uma pauta de 15 projetos prioritários e a autonomia do Banco Central é um deles. Olha, a questão regional, evidentemente, é uma prioridade. E não há dúvida de que, em primeiro lugar, é importante que o Brasil esteja crescendo, né, para permitir que o Nordeste cresça. No momento que o Nordeste cresça, ele tende, inclusive, a crescer mais que o Brasil, essa característica da economia. Agora, aí sim vai caber políticas específicas, né, de incentivo específico, por exemplo, para aquelas indústrias ou produção agrícola que sejam exatamente o Nordeste tem a vantagem competitiva.
Tá? Por exemplo, no Ceará, estão diversas pessoas me falando de cultura, onde o Ceará tem vantagem, produz melhor qualidade, mais barato, custo de transporte mais barato, etc. Em resumo, incentivar tudo isso, além de indústrias também, visando criar mais emprego, etc. Em termos de política social, claramente, o Bolsa Família, por exemplo, beneficia prioritariamente o Nordeste. E, claramente, temos que reforçar os programas sociais, etc. Temos também trabalhado em alguns programas específicos, por exemplo, a questão do combate à seca, por exemplo, né, que é um projeto importante. Em resumo, eu acho que sim, nós temos que... E o papel do banco, ministro? O papel do Banco do Nordeste é um banco da maior importância, damos uma prioridade muito grande, inclusive hoje conversei com o presidente do Banco do Nordeste, ele inclusive vai a Brasília, próxima semana vamos conversar. Qual a pauta do encontro de vocês? Ele vai definir exatamente qual é a pauta do ponto de vista do banco, digamos, quais são as prioridades que seriam importantes nós conversarmos e ele está definindo isso. Perfeito. Ministro, com relação à Selic e inflação esse ano, qual a expectativa do... Olha, o Banco Central atingiu já o nível mais baixo da história e está avaliando aí até que ponto a inflação permite ou não alguma mudança, se vai ficar onde está, que já é uma taxa bem baixa, muito boa, ou se permite algum movimento adicional, mas isso aí está prematuro ainda dizer, porque o Banco Central tem todas as análises técnicas ainda que está fazendo a respeito. Ministro, nesse cenário eleitoral que a gente vem percebendo polarizado, de certa forma até violento, onde é que se encaixaria a sua candidatura? Seria uma candidatura mais de centro? Não há dúvida que, se eu for candidato, será uma candidatura dentro do que hoje está conhecido no Brasil do centro. Né? Mas que eu chamo, na realidade, que eu acho mais preciso, de uma candidatura reformista. Isto é, que está defendendo e trabalhando nessa plataforma de reforma da economia brasileira do país. Expandir isso para o restante da atividade pública no Brasil. Seja o que já está sendo feito, por exemplo, primeiro passo do ensino médio, por exemplo, reforma do ensino médio, mas expandir isso para o ensino básico, para o ensino superior, tá? Expandir não só o número de estudantes da escola, mas a qualidade, né? Investir na qualidade. A questão da saúde, né? Cada vez mais é uma prioridade da maior importância, e também segurança. Hoje é uma pauta prioritária, estamos aí trabalhando no Rio de Janeiro diretamente e vendo aí exatamente o que eu chamo de um plano nacional de segurança do país. Está longe desses extremos. Você acredita que fortalece o seu nome junto à população? Sim, eu acho que o Brasil hoje está cada vez mais tomando conhecimento, né? A população está cada vez mais percebendo, realizando que o país está crescendo com esta política econômica, com essas reformas. E isso vai ficar cada vez mais claro. Depois de alguns meses, né, eu acho que quando chegarmos no segundo semestre, vai ficar evidente para a população como um todo como o país está melhorando, e eu acho que a população vai querer continuar nessa direção e vai ter menos espaço para candidatos oportunistas e radicais, seja da esquerda, seja da direita. Isso, frente a outros estados como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, né? A gestão fiscal no Ceará está funcionando. Como é que o Ministério da Fazenda tem observado, tem enxergado o Ceará nesse cenário? Em que medida um estado que tem uma saúde financeira melhor não mereceria um tratamento mais especial? É um reclamo do governo local em relação ao tratamento federal. Duas coisas. Em primeiro lugar, o Tesouro faz uma avaliação muito bem feita, muito rigorosa, da situação fiscal de cada estado. E dá o que é uma nota de crédito, né? O chamado rating, né? Da mesma maneira que está divulgado aí o rating do Brasil, da Fitch, nós fazemos no Tesouro o rating dos estados. E o rating do Ceará é B, que é um rating bom. Tá certo? Um rating bom. E, portanto, existe total reconhecimento da situação financeira do Ceará e da administração fiscal do Ceará através do rating
que é um rating absolutamente técnico, correto, etc., que não tem margem a dúvida. Como, então, se reflete isso no tratamento do Ceará? Se reflete como deve, como está dentro das normas, que é na concessão de aval do Tesouro para empréstimos, e foi concedido já, inclusive eu assinei um empréstimo para o Ceará, com o aval do Tesouro Nacional, que foi exatamente um reconhecimento a todo esse esforço fiscal. Existem estados que não estão recebendo esse empréstimo com aval do Tesouro. Portanto, isso é um fato e esse empréstimo já foi feito baseado nisso também.